Dia de Vasco. Gigante enfrenta o Palmeiras às 16 horas pela segunda rodada do Brasileiro. O Vasco da Gama enfrenta o Palmeiras neste domingo, no Maracanã, às 16 horas, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Hora de virar a chave. Após vencer o Cerro Porteño pela Libertadores, o Palmeiras vai até o estádio do Maracanã para encarar o Vasco, neste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para começar às 16 horas, a de Brasília. O palco do confronto foi definido em cima da hora. A oficialização aconteceu após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acatar o pedido do Gigante da Colina para a utilização do estádio. A diretoria do Vasco havia entrado na justiça para garantir o uso do Maracanã, mas Flamengo e Fluminense conseguiram, no último sábado, um efeito suspensivo que proibia a venda de ingressos por parte dos cruzmaltinos. O consórcio que administra o Maracanã respondeu ao Vasco mais de um mês após a solicitação original. A gestão informou que daria uma resposta somente no último dia para uma mudança de local para a partida. Sem resposta definitiva de Flamengo e Fluminense, o clube cruzmaltino levou a questão à justiça. A dupla Fla-Flu era contra a utilização do Maracanã por parte do Vasco e citou a preservação do gramado como argumento. O desembargador que indeferiu o efeito suspensivo, Luiz Eduardo Cavalcante, ressaltou que o estádio será palco de 9 jogos em abril, logo, a causa de Flamengo e Fluminense não se sustentava. Polêmicas à parte, as duas equipes visam manter o 100% de aproveitamento neste início da disputa nacional. Na primeira rodada do Brasileirão, a equipe de Abel Ferreira venceu o Cuiabá por 2-1 no Allianz Parque, enquanto o Gigante da Colina triunfou no Mineirão, pelo mesmo placar, contra o Atlético Mineiro. A vitória por 2-1 em Belo Horizonte mostrou um time competitivo. O tempo para treinar, por sinal, será uma vantagem do Vasco em relação a muitas equipes, já que só estará disputando uma competição no restante da temporada. Atuando em casa, o Vasco, entretanto, não vence o Palmeiras desde 2012. Mesmo em seus domínios, o Vasco está em desvantagem no retrospecto do confronto e em 46 jogos, o Palmeiras venceu 20, com 15 vitórias vascaínas e 11 empates. Pelo lado do Palmeiras, que não perde para o Vasco desde 2015, o técnico Abel Ferreira terá os desfalques de Bruno Tabata, a lesão muscular na coxa esquerda, Rony, a fratura no antebraço direito, Rafael Veiga, a lesão muscular na coxa, e Atuesta, a lesão no joelho direito. A boa notícia é que Mike foi a grande novidade na reapresentação alviverde na sexta-feira. Agora recuperado de uma entorse no tornozelo, o lateral direito começou o processo de transição física e foi ao gramado da academia de futebol, podendo surgir como opção contra o Vasco. O comandante alviverde dispõe de duas opções para a abordagem da partida. Caso queira manter a fórmula que deu certo contra o Cuiabá, na estreia do Brasileirão, Abel pode escalar o Verdão com um quarteto ofensivo formado por Arthur, Dudu, Flaco Lopes e Endrick. Por outro lado, no jogo contra o Cerro Porteño, pela Libertadores, a estratégia foi de sacar Endrick do time titular e povoar o meio de campo com a presença de João, que foi bem no confronto. O duelo não terá à beira do gramado nenhum dos treinadores das equipes. Na estreia, Abel Ferreira, do Verdão, levou 2 amarelos e foi expulso. Já Maurício Barbieri, comandante do Vasco, recebeu o cartão vermelho e também cumprirá suspensão. Ficha técnica: Vasco x Palmeiras. Local: Maracanã, no Rio de Janeiro. Data: em 23 de abril de 2023, domingo. Horário: em 16 horas, a de Brasília. Árbitro: em Rafael Rodrigo Klein, ARS. Assistentes: em Bruno Rafael Pires, a gol, e Rafael da Silva Alves, ARS. VAR: em Wagner Revai, APB. Vasco: em Léo Jardim, Puma, Robson Bambu, Acapasso, Léo e Lucas Piton, Rodrigo, Andrei Santos, Jair e Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. Técnico: em Maldonado, a auxiliar. Palmeiras: em Everton, Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gomes e Vanderlan, a Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino e Arthur, Dudu, Flaco Lopes e Endrick, a João. Técnico: em João Martins, a auxiliar.